6h15, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de quinta-feira. E na nossa região, as estradas são os nossos rios. E essa época de estiagem afeta muito a vida de quem vive principalmente no interior. Essa situação se agrava nas áreas altas dos rios. Por isso, a Defesa Civil do Amazonas reconheceu a situação de emergência por estiagem do município de Pixuna, a 1.361 quilômetros de Manaus, na Calha do Juruá. E Pixuna era uma das cidades que estavam em situação de atenção por conta da vazante. Com a comprovação da emergência, a Defesa Civil prepara um plano para avaliar a quantidade de ajuda humanitária necessária para atender a população afetada. Até agora, a região contabiliza mais de 1.200 famílias prejudicadas. Permanecem em estado de atenção por causa da vazante 20 municípios das calhas do Juruá, Madeira, Purus e Alto Solimões. E é muito importante que essa ajuda humanitária chegue logo até essas pessoas, principalmente a água potável. Porque o que acontece é que decreta situação de emergência, já se sabia que estava em atenção, decreta a situação de emergência e a ajuda humanitária chega depois que o rio já voltou a subir. Então é importante que esse trabalho seja eficaz e seja de imediato. Afinal de contas, essas pessoas estão vivendo várias dificuldades hoje, principalmente a dificuldade de deslocamento, né? Já que em algumas áreas você não consegue mais nem transitar, uma vez que o rio já está nesse período de vazante bastante intensa. E nós temos vivido dias de altas temperaturas por conta do verão amazônico. E sabe o que tem diminuído bastante? A umidade relativa do ar, que tem atingido níveis críticos. E esse problema favorece as queimadas, principalmente aqui na capital. E para evitar um número ainda maior de casos, órgãos de defesa do meio ambiente estão investindo em ações de prevenção. De longe é possível perceber. A fumaça toma conta do cenário em Manaus. No bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, ela pinta a paisagem e preocupa os moradores. Geralmente é a partir de 6 horas, a gente não consegue mais trafegar, principalmente o pessoal que faz caminhada aqui. A gente, infelizmente, é afetado diretamente por conta dessa fumaça aí na qual vocês podem ver aí, ó. Toda essa fumaça não é à toa. É que nessa época do ano, o número de focos de queimadas na capital e região metropolitana aumenta. Só de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 243 focos, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. O monitoramento, tanto na capital quanto no interior, é feito por satélite. Hoje nós temos controle sobre todo o território do estado a partir do sensoriamento remoto, a partir do uso de satélites. Então o que nós precisamos é entender. A fumaça do desmatamento ilegal aumentou ontem a quantidade de idosos e crianças atingidos por problemas respiratórios. Contribui para o aquecimento local, aumenta mais o desconforto, ou seja, é uma série de acontecimentos promovidos por esse uso ilegal do fogo que traz prejuízos a todos, benefício a poucos. Por conta disso, nós vamos intensificar o combate ao desmatamento nesses próximos dias. As altas temperaturas, combinadas com a baixa umidade relativa do ar, favorece as queimadas. E nessa época do ano, com o clima seco, a preocupação fica ainda maior. Para se ter uma ideia, no último domingo, a umidade chegou a 31% em Manaus, quando o ideal é entre 50% e 80%. E exatamente por isso que imagens como essas estão cada vez mais comuns aqui na capital. Nessa invasão na Zona Leste de Manaus, flagramos essa queimada no momento em que fazíamos a reportagem no finzinho da tarde. Ações desse tipo se repetem pela região metropolitana. Ainda de acordo com o boletim divulgado pela SEMA, o município de Manacapuru é o campeão neste tipo de ocorrência. Nós temos várias denúncias que a gente chega lá, são pessoas idosas que têm essa cultura de atear fogo, por mais que você diga que é proibido, que não tem como, mas é uma cultura difícil de se trabalhar. Mas nós estamos atuando, inclusive agora a partir de amanhã a gente vai intensificar. O problema das queimadas se agrava por conta do fenômeno El Niño. Entre 2015 e 2016, os incêndios registrados na floresta amazônica, em consequência do fenômeno, emitiram 4 vezes mais dióxido de carbono do que o esperado. Foi o que mostrou um estudo feito na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. O El Niño altera o clima, o regime de chuvas e já está estabelecido na Amazônia, porém de forma fraca, segundo os meteorologistas.
Nesta quarta-feira, uma queimada devastou uma extensa área de vegetação na rodovia Manoel Urbano, em Manaus. As causas do incêndio não foram divulgadas, mas o fogo se alastrou rapidamente por conta do clima quente e da baixa umidade. A gente não pode definir que foi criminoso, né? Mas pelas características a gente pode dizer que sim, né? E também pelo fato da vegetação estar muito seca e alta temperatura, né? Contribuiu para a propagação do incêndio. Na Amazônia Legal, o Amazonas ocupa o 3º lugar entre os estados com maior número de queimadas. Mas se compararmos os dados deste ano com os do ano passado, houve uma diminuição de 5%. De janeiro a setembro deste ano, foram 9.242 ocorrências registradas, enquanto no mesmo período de 2017 foram 9.792. Apesar do monitoramento por satélite, o IBAMA enfrenta problemas de logística e tem dificuldade para chegar aos locais onde os focos são registrados. A maior dificuldade é que o IBAMA sofreu um processo de desmobilização. Nós tínhamos 14 unidades, hoje só temos 2. Né? E essas unidades eram, diria, a primeira caixa de ressonância das questões que acontecem no município. Hoje, tudo remete para Manaus, a gente tem que deslocar pessoas, né, onde há interesse da União. Mas é interesse da União que Manaus fique coberta de fumaça. Para tentar diminuir o número de queimadas, os órgãos de meio ambiente estão investindo em ações de prevenção e combate. As multas para quem desmatar e queimar podem chegar a 50 milhões de reais. Vão continuar sendo penalizadas se elas insistirem nas queimadas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 30 ocorrências de incêndios em vegetação foram registrados só nos primeiros dias deste mês. E a gente reforça que atear fogo em lixo ou qualquer outro resíduo é crime ambiental e quem for pego em flagrante está sujeito às sanções como o pagamento de multas, que juntas podem somar mais de 50 mil reais. E você já sabe, se presenciar um incêndio, pode ligar para o Corpo de Bombeiros. O telefone é 193, o 193 é uma ligação gratuita. E nesse período de verão amazônico, é comum algumas pessoas apresentarem problemas respiratórios, mas especialistas alertam que alguns alimentos podem ser grandes aliados à saúde. O verão amazônico é marcado pelas altas temperaturas e também pelo aumento das queimadas. Esse período vai até o mês de novembro e até lá muita gente sofre com a saúde. E quando o clima fica mais seco, é comum atacar algumas doenças, como a rinite e a sinusite. Por isso é importante cuidar do sistema imunológico, para fortalecer o corpo e dar um chega para lá nas doenças. E aí não tem outra alternativa melhor do que vitamina C pura, encontrada na laranja e no limão. A primeira coisa a se pensar é evitar os industrializados, porque se a gente já está trabalhando num clima mais seco, com o aumento da produção de toxinas pelas fumaças, pela poluição dos carros, pelo cigarro, etc., a gente tem que procurar os alimentos o mais natural possível. Então, assim, a gente tem alguns alimentos-chave para serem consumidos nesse momento. Exemplo, alimentos ricos em carotenoides, em beta-caroteno, em vitamina A, como o mamão, como a abóbora, como a cenoura, como a manga. E se você acha difícil de consumir algum desses alimentos, tudo bem. Também dá para fazer chás, sucos e até xaropes naturais. A gente pode utilizar as crucíferas com o gengibre na forma do suco verde. Você pode usar um pouco de água natural ou água de coco, colocar couve, manteiga e acrescentar o gengibre. Você já vai ter 2 alimentos que trabalham nessa linha, unidos, de uma forma que você não precise consumi-los in natura. Há várias formas de você introduzir esses alimentos de acordo com a sua preferência, né? A gente também não precisa agredir nenhum paladar se você consegue ser mais flexível. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre as doenças respiratórias que aumentam nesse período. Mas como prevenir, já que o problema está no ar que respiramos? Para dar dicas de como amenizar os efeitos da fumaça no organismo, a gente recebe aqui no estúdio o pneumologista Davi Lonieri, que já está comigo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia.
Quem tem problema respiratório já sente a fumaça de longe, né? O nariz dá logo sinais de que tem alguma coisa de diferente, depois você acaba constatando. Tem como conseguir fugir dessa fumaça, ou pelo menos diminuir os efeitos, levando em consideração que está no ar? Assim, nós temos como diminuir o efeito da questão da exposição à fumaça. Vale lembrar que, como foi dito na reportagem, além das queimadas, a questão da fumaça é mais emitida nas nossas sociedades hoje em dia através da emissão por fumaça de carro, mas também na questão da geração de energia elétrica por termoelétricas. São os gases poluentes que já estão normalmente na nossa vida. E lembrando que termoelétrica também é uma realidade ainda na nossa região. O mais difícil de combater, com certeza, é o uso das queimadas a nível domiciliar, principalmente do lixo. E um dos efeitos principais que a gente consegue detectar é a questão da irritação dos olhos, boca, nariz, garganta, aonde realmente há uma irritação maior, lacrimejamento, olhos vermelhos e tosse. E a tosse acontece principalmente à noite. Como evitar essa situação? O principal detalhe é evitar a exposição nessas regiões onde a emissão se torna maior. Por exemplo, quem mora próximo de grandes vias de carros, evitar transitar naquela região durante uma maior intensidade de fluxo de carro. Evitar queimar lixo à noite, né, principalmente ou no final da tarde, que é quando se recolhe o lixo. E também evitar, claro, as queimadas. No caso da questão do carro que você falou agora há pouco, fez lembrar, por exemplo, a Avenida das Torres. A gente tem poucas áreas de lazer onde você pode ter uma prática de atividade esportiva. E é muito comum as pessoas, depois de um dia de trabalho, escolherem a Avenida das Torres como uma opção para fazer corrida. E por lá também é um horário que muita gente está voltando, principalmente para a zona norte da cidade. Então, a intensidade de veículos é muito grande. Essa combinação pode dar problema? Com certeza. Vale ressaltar que se você for realizar atividades físicas em um ambiente poluído, com a alteração da quantidade de poluentes no ar, o seu rendimento vai ser menor. Então, para aquele que é atleta, que pratica atividade física de forma profissional ou amadora e quer aumentar o seu desempenho, praticar atividade física nesse horário de pico ou de alta intensidade de fluxo de carro nas avenidas não vai conseguir melhorar o seu desempenho. Para aquelas pessoas que já têm doença respiratória, isso é um agravo maior, porque vão exacerbar, vão precisar usar sua medicação de resgate com maior intensidade, como na questão dos asmáticos, das pessoas que têm DPOC, como o caso do enfisema pulmonar. E para aquelas pessoas que têm maior risco de contrair infecções pulmonares, como crianças, idosos, né, e pessoas que têm outras doenças, como doenças cardiovasculares e diabéticos, elas vão ter mais facilidade de ter pneumonias e, necessitando dessa forma, internar para tratar. Agora, essa questão da fumaça e até do aumento da umidade relativa do ar, né, que costuma acontecer, algumas pessoas têm algumas estratégias para tentar melhorar, principalmente a noite de sono. Uma delas é o umidificador, né, de ambientes, que você compra o equipamento. Agora, quem não tem dinheiro para isso, usa baldes, bacias de água ou até uma toalha úmida para tentar colocar melhorar a casa. Isso, de fato, muda ou é mais um mito? Olha, com certeza, quanto mais seco o ar e quanto mais particulado, material particulado a gente tem no ar e ele mais fino, ele vai permanecer mais tempo no ar e se propaga mais fácil. Como foi também dito na reportagem, a baixa umidade relativa do ar, ela propicia essa permanência desse particulado no ar. A grande questão de avaliar o uso de um aparelho que umidifica o ar é principalmente estar atento à higienização dele, porque ele também pode ser um vetor de levar infecções respiratórias para dentro de casa. Assim como o ar-condicionado que não passa pela higienização. Exatamente, né? Assim como o ar-condicionado. Agora, o balde d'água e a toalha molhada ajudam? A depender do tipo de ambiente, ajuda a umidificar um pouco o ar, com certeza. Esses casos de doenças respiratórias, de alergias, eles podem se agravar
por conta disso. Se eu não me engano, faz uns 3 anos que o estado entrou em situação de emergência pela quantidade de fumaça, principalmente no interior, as queimadas nas áreas florestais, e por lá foi preciso decretar a situação de emergência, as escolas suspenderam as aulas, foi uma situação muito crítica e, inclusive, algumas pessoas não resistiram, principalmente as pessoas mais idosas, que já têm uma resistência menor durante esse período, né? Há um risco de um agravamento ou, por exemplo, o tratamento medicamentoso pode resolver até que se passe esse período? Para aquelas pessoas que têm doenças crônicas, como asma, DPOC, enfisemas, bronquite nas crianças, a exposição a curto prazo, horas ou dias, com certeza leva a uma exacerbação da sua doença, com necessidade de usar medicações com maior intensidade a nível domiciliar e, se não houver controle, internar. A longo prazo, meses, a anos, se a exposição for continuada, também. E levando a infecções respiratórias, descompensações de doenças e necessidade de internação hospitalar. Algumas pessoas podem descobrir que tem essa doença justamente nesse período? Com certeza. Desenvolvê-la? É o mais comum, principalmente na nossa região, onde doenças respiratórias elas são tratadas como se fosse algo apenas agudo, não uma doença crônica. As pessoas têm que entender que doenças pulmonares, elas também são como pressão alta, diabetes. Quando descoberto que é uma doença crônica como a asma, a pessoa tem que iniciar um tratamento de uso diário e contínuo e não pode parar a medicação só porque parou os sintomas, né? Porque ninguém para de tomar remédio para pressão alta porque estabilizou a pressão. O fato de parar o uso da medicação faz com que a gente tenha, quando exposto a uma situação dessa, uma exacerbação e necessidade de ir ao hospital por causa de falta de ar, de tosse, e muitas vezes se descobre uma infecção. Eu, particularmente, tenho rinite e sinusite, então, nesse período, eu fico muito preocupada porque preciso dar voz para trabalhar, né? Então, os meus recursos, antes de entrar no medicamento, quando é preciso, é aumentar a quantidade de vitaminas. Compro vitaminas, principalmente vitamina C, também compro soro, principalmente jato contínuo para fazer a limpeza do nariz, para evitar que haja, que essa alergia se agrave ou que venha ficar constipado, algo do tipo, que já se tornar uma infecção. Tem funcionado até agora, né, desse finzinho de setembro e começo de outubro. É uma recomendação, de fato, fazer algo desse tipo, tentar aumentar essa imunidade? Algumas dicas que a gente pode dar aqui para o nosso telespectador são as seguintes: beber bastante água. Eu acho que ingerir água é o mais fundamental de tudo, tendo em vista porque irrita muito a garganta, cria o famoso pigarro, que leva a paciente a ter tosse crônica e procurar demais o consultório de um pneumologista. O uso de medicações tópicas nasais para aquelas pessoas que têm rinite. Com certeza, alimentos à base de vitamina C que são anti-inflamatórios, que vão diminuir essa sensibilidade também das vias aéreas, principalmente superiores, né? Para aquelas pessoas que têm exposição direta à fumaça, o uso de óculos de proteção ou colírios lubrificantes também é uma opção. E, claro, se a pessoa já sabe que é portadora de uma doença, sempre andar com a sua medicação, doença respiratória, para que, caso haja necessidade, fazer uso da medicação de resgate. Na rede pública, o primeiro atendimento pode ser uma unidade básica de saúde ou o ideal é já ir num SPA, por exemplo? As UBSs, elas, quando a presença do médico se faz no seu horário de atendimento, o paciente ele pode procurar essa unidade para receber auxílio e orientações sobre medicação e o que fazer, né? Nos horários onde o atendimento já não está sendo feito, normalmente no horário noturno, você pode procurar um SPA, um pronto-socorro, para receber esse auxílio. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado pelo convite. Recebi hoje o Davi Lumiere, pneumologista, falando aí sobre os problemas que são ocasionados principalmente por esse período de queimadas. Só nos primeiros dias do mês já foram registrados 30 casos aqui na capital. E agora a gente vai para o intervalo e ainda hoje você acompanha a informação sobre a área de saúde. Mais duas pessoas morreram vítimas do sarampo. Também tem casos de estupro de crianças no interior do estado e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí que eu volto em instantes.